Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de linguagens. Eu sou o Vinícius, né? E vamos começar essa matéria que é tão importante no Enem e nos outros vestibulares. Como plano de aula, hoje nós teremos a crase, né, no estudo da gramática, e romantismo segunda geração no estudo da literatura. A crase ela é definida como uma das grandes vilãs da gramática, né? Mas aqui a gente vai ver que ela é bem simples, né? O conceito e os usos dela são bem simples e bem fáceis assim de entender. Então vamos lá. A crase ela é uma representação da união da preposição a com o artigo definido a ou as, ou com a inicial dos pronomes demonstrativos aqueles, aquela ou aquilo, ou ainda com o a inicial dos pronomes relativos a qual ou as quais, né? O sinal gráfico que ilustra esse fenômeno é o sinal grave, que é o acento agudo invertido. Então, basicamente, a crase ela indica uma repetição, né? Então, sempre quando a gente tiver dois as juntos, né, a gente vai ter a crase. Então, vamos aqui às suas regras. A regra geral da crase é a de que ela é usada para indicar repetição. Há, porém, algumas regras específicas. Então vamos lá para as primeiras regras, né? Antes de palavras femininas, quando estas acompanham verbos que indicam destino. Vou à escola, né? Eu vou à preposição, mais artigo definindo a escola, né? Fomos à praia, saí feliz em direção à festa, né? Muito bonita aquela menina, a qual comprarei um presente. Então, comprarei um presente a ela, né? Então, esse a qual, que eu não coloquei aí, ele acaba sendo craseado. O a do a qual acaba sendo craseado. Então, duas coisas. Palavras femininas e verbos que indicam destino acaba sendo craseado, certo? Outra regra também é antes de pronomes relativos, aquela, aquele ou aquilo, né? Dei R$ 2 àquele homem, perdoei àquela mulher, né? Então eu dei R$ 2 a ele e perdoei a ela. É muito importante aqui a gente perceber que a gente geralmente ouve que crase não acompanha palavras masculinas. Aqui a gente consegue ver que essa regra meio que cai por terra, porque dei R$ 2 a ele, ou seja, a aquele homem. E a gente vê que a palavra que acompanha uma palavra masculina acaba sendo craseada. Então, a gente tem que levar muito em conta, antes dessas regras prontas, que a crase ela indica repetição. Então, se houver repetição, independente dessa repetição acompanhar ou não uma palavra masculina, vai vir craseado, certo? Vai haver crase. Uma outra regra também muito importante é no caso das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, né? À medida que, à noite, às pressas, né? À tarde. Então, saí às pressas de casa. À medida que o amor aumentava, a saudade crescia. Estudo melhor à noite, né? Vou treinar à tarde. Então, são palavras que
acabam sendo craseadas. Essas locuções, elas sempre são craseadas. A única exceção a essa regra é a locução à distância, né? Porque ela só será craseada se for especificada. Por exemplo, observei tudo à distância. Ok, eu observei, eu estava longe, observei o ocorrido aqui de longe. Quando não houver a especificação, esse à distância ele não vai ser craseado. Então, observei tudo à distância, sem crase, fechou. Observei tudo à distância de 5 metros. Então, eu observei tudo a uma distância de 5 metros. Então, a distância ela vai vir especificada, certo? Então, se ela vier especificada, vai haver uma repetição e essa repetição vai acarretar a crase. Então, observei tudo à distância de 5 metros, craseado. Então, sempre quando houver a especificação da distância, né, vai vir craseado. A distância de 5 metros. Eu estava a uma distância de... eu estava... Não, acho que isso não entra. Mas assim, sempre quando houver locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, é a distância, certo? É craseado, certo? Fechou. Antes da locução a moda de, que deixa entendido a expressão a moda de, certo? Quando ela estiver subentendida. Então, bife à milanesa, bife à moda milanesa. Roupas à Louis XIV, roupas à moda Luís XIV. Jogar a Pelé, jogar a moda Pelé, né? Sempre pensar, quando a gente for entender isso, para a gente entender melhor, a gente recorrer ao espanhol. No espanhol é muito comum expressões à la, né? Pizza à la romana, servir à la carte, certo? Então aqui, à la a gente tem a preposição mais o artigo que indica a moda, à la. Então, isso ocorre também no português, mas no português a gente não tem o lá, a gente tem o artigo. Então acaba sendo uma repetição, certo? Então, vamos lá. E aí, a gente tem mais como essas regras, né? Indicação de horas, são as últimas regras, né, da crase. A crase ela é indicada, ela é exigida quando as horas forem dadas exatamente. Então, minha aula termina às 15h40. Entro no trabalho às 7h30. Então aqui a gente tem especificações, certo, da hora. Então, sempre quando as horas forem específicas, a gente vai ter a crase. Quando não houver exatidão ou quando houver alguma preposição antes da hora, não haverá crase. Então, estou estudando desde as 14 horas. Então, estou estudando desde as 14 horas. Estou estudando desde as 14h30. Também não haverá crase, certo? O prazo do trabalho está marcado para as 13 horas de amanhã. Então, está marcado para as 13 horas de amanhã, certo? Então, quando a gente tem essa inexatidão e quando a gente tem a presença dessa preposição, a gente acaba tendo a ausência de crase, certo? Então, vamos lá para o estudo da literatura, segunda fase do romantismo. A literatura, também chamada de corrente byroniana ou ultrarromântica, a segunda fase do romantismo, né, que vai ser nosso assunto de hoje. Ela foi um segmento do romantismo que ocorreu no Brasil entre as décadas de 1840 e 1860. De modo geral, essa geração foi marcada pelo pessimismo, pelo delírio e pelo macabro. A gente vai ver isso depois
com as características. Para a gente entender essa corrente, né, essa geração, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto histórico, né? Aqui a gente tem como primeira parte do contexto histórico a segunda revolução industrial, né? Essa revolução industrial, essa segunda revolução industrial, ela fez com que a Europa, no geral, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, elas se desenvolvessem muito rapidamente, o que gerou uma hiperurbanização. Essa hiperurbanização ela vai gerar um certo individualismo, vai gerar um certo direcionamento, né, do homem europeu para suas questões internas, e isso vai acabar refletindo no Brasil. Então, sempre quando a gente tem um período, isso em quase qualquer parte da história, né, a gente consegue observar isso até hoje. Sempre quando a gente tem um avanço muito vertiginoso, um avanço muito potente de alguma coisa, de alguma tecnologia, ou da sociedade como um todo, a gente tem um direcionamento do homem daquele tempo às suas questões mais internas, né? Isso ocorreu aqui no romantismo, né? Com esse direcionamento às questões internas, ao sentimento e tudo mais. Mas isso está ocorrendo com a gente hoje, com esse direcionamento a certos valores, né? A valores que a gente, de certa forma, esqueceu com as tecnologias. E isso gera vários debates que a gente pode usar na redação. Então, da mesma maneira que eles recorreram, né, a aspectos internos, hoje a gente também está recorrendo, e é muito importante a gente entender isso. Outra coisa também foi uma relativa estabilidade interna do Brasil, né? O Brasil ele já não está mais, né, como na época da primeira fase, em que a gente tinha, né, as revoltas separatistas, né, as primeiras revoltas, né, regenciais. Nessa época a gente não vai ter mais, né? Nessa época a gente vai ter o nascimento do Império e o aumento, né, dessa estabilidade. Isso vai fazer com que o sentimento de nacionalismo que a gente estava observando antes meio que seja enfraquecido, seja atenuado. Isso vai gerar também um direcionamento desses autores a questões internas, certo? Então, outra coisa também, né, que a gente pode elencar aqui é o surgimento das primeiras universidades. A gente vai perceber que o Casimiro de Abreu, o Álvares de Azevedo, até mesmo o Castro Alves ali, né, na terceira geração, eles estão muito ligados ao meio universitário, né? O Álvares de Azevedo foi um dos melhores alunos do Largo de São Francisco, que é a escola de direito da USP, né? Então, muitos deles estão ligados, né, justamente a esse meio universitário, a, de certa forma, esse academicismo, né, literário. E a gente tem o desenvolvimento urbano do Brasil, né? O desenvolvimento urbano do Brasil, a gente tem que entender que ele foi meio que... ele obedeceu a um processo diferente ao processo urbano europeu. E por isso até que eu coloquei aqui ele como um elemento separado. Porque na Europa a gente teve um certo planejamento das cidades, certo? Então
as cidades, a gente teve uma hiperurbanização, mas ao mesmo tempo a gente teve algumas questões, algumas medidas sanitárias que deram, de certa forma, uma qualidade de vida à população europeia, ou pelo menos a parte dela. Não estou falando que eram perfeitas, não. Na Europa também existiam várias epidemias, mas lá a questão sanitária era mais presente, era mais organizada. Aqui não, aqui o desenvolvimento urbano do Brasil ele foi relativamente desorganizado, na verdade ele foi bem desorganizado. Então o que aconteceu? Com o desenvolvimento urbano do Brasil, muitos brasileiros, né, muitas pessoas que estavam inseridas nessas cidades passaram a serem suscetíveis, né, a doenças, a questões ligadas justamente a esse aspecto sanitário, né? Então a gente teve no século XIX o surto de tuberculose, surto de varíola, e esses surtos eles faziam com que várias pessoas morressem muito cedo, né? Então o que eu quero chegar com isso? Nessa época, os autores, né, da segunda fase do romantismo, eles estavam muito mais ligados à morte, né? Então, por conta, né, desse desenvolvimento urbano, muitas pessoas morriam, né, por conta dessas doenças, morriam de uma forma com uma qualidade de vida péssima, né? E e, e eles estavam, né, os autores da segunda fase do romantismo, eles estavam inseridos nessa realidade. Então eles tinham total noção do que era a finitude da vida, do que era a morte, do que era, de certa forma, a pequenez que a vida representava diante de algo, sabe, maior, diante de algo, de certa forma, mais sublime. Ou eles sabiam que era o fim de tudo, né? Ou sabiam que depois da morte não haveria nada. Muitos deles tinham essa noção também. Então era uma coisa assim muito pessimista, né? Esse desenvolvimento urbano do Brasil, ele trouxe consigo muito pessimismo. Então isso é muito importante. E aqui eu trouxe algumas características, né? A gente tem um egocentrismo, né? Que é, como eu disse antes, esse direcionamento da obra, do autor, as suas questões internas, né? As suas questões pessoais, né? Então a gente vai ter muito a exploração, né, de sentimentos como raiva, amor, medo, desprezo, alegria, tristeza, melancolia, depressão. Então aqui a gente vai ter a exploração mesmo do sentimento, né? Do sentimento do homem, não do sentimento do cidadão, como a gente viu, né, na primeira fase, né? Em que, tipo, na primeira fase a gente tinha muito a questão do cidadão brasileiro, do homem brasileiro, do sentimento em relação ao país. Aqui não, aqui a gente vai ter o sentimento do homem em relação a ele mesmo, né? Isso é muito importante a gente entender. Além disso, a gente vai ter o hipersentimentalismo, então tudo, né, o que eles falarem, tudo que eles colocarem em prática como obra literária vai ser extremamente carregada de sentimento, né? Então a gente vai ter a gente vai ter como que chama? Como que eu posso dizer? Uma carga muito excessiva, né, de sentimento, uma carga muito pesada. Então é tudo muito intenso, sabe? Então a palavra que caracteriza os românticos da segunda geração é justamente a intensidade.
Aqui a gente também vai ter o tom depressivo acentuado, né? Isso aqui a gente consegue ver pelo, 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 como que eu posso dizer? Pelo pessimismo, né? Pela melancolia. Então, na visão de vários autores da segunda geração, a gente vai ter que a realidade é uma realidade que não tem mais saída, né? A vida, ela, para muitos românticos da segunda geração, é uma vida que já não tem mais sentido, né? O presente já não tem mais sentido e o futuro não existe, certo? Então muitos deles vão ter essa essa coisa do pessimismo, essa coisa do pessimismo, essa coisa da melancolia, essa coisa de que nada mais faz sentido, sabe? E aí eles podem recorrer tanto a questões relacionadas à morte, né, a partir dessa depressão, quanto a questões relacionadas ao passado, né? Muitos, como por exemplo Casimiro de Abreu, vai ter, né, esse resgate, essa essa exaltação do passado, né? Porque era o passado que era bom. Hoje nem tanto, mas o passado sim que era uma época boa, uma época, né, de alegria, de felicidade, certo? Então isso faz parte também do tom depressivo da segunda geração. Aqui a gente vai ter tendências a fugas da realidade, né? Então aqui a gente vai ter o uso de metáforas, o uso de muitas figuras de linguagem que beiram, né, o ilogismo, beiram o que não é lógico, porque eles estão sempre à busca, né, sempre em busca de fugir dessa realidade. E também a gente vai conseguir observar isso em alguns elementos vocabulares mesmo, de, vocabulares que indicam, né, indicam coisas que nos fazem fugir da realidade. Então a gente vai ter muita presença de bebidas alcoólicas, por exemplo, de vinho, de cerveja, né? A gente vai ter a presença de um estilo de vida boêmio, né? Muitos levavam, né? Se a gente for pegar aqui a vida pessoal de muitos autores da segunda geração, a gente vai ver que muitos deles eram boêmios, assim, sabe? Muitos deles viravam a noite em bares, eram alcoólatras, sabe? Dormiam muito pouco, né? Justamente porque eles tinham essa tendência a fugir da realidade, né? Para eles o presente é como eu falei, o presente ele não há perspectiva no presente, né? Isso acaba refletindo justamente nesse elemento. Aqui a gente vai ter o gosto pelo delírio e pelo macabro, né? Então, aqui a gente vai ter, assim, muita presença da morte, muita presença de coisas relacionadas a doenças, né? Existem muitos poemas do Álvares de Azevedo em que ele descreve os delírios que ele experimenta a partir da tuberculose, né? A gente vai ter também aquele livro da Noite da Taverna, em que a gente tem, assim, vários contos macabros, vários contos com elementos com elementos macabros mesmo, muito fortes, muito gráficos, assim. E aí, a partir disso, e aí o que acontece, o que eu queria falar aqui? Eu colocaria gosto pela mulher branca, pela mulher virgem, como um elemento separado. No entanto, eu lendo mais um pouco sobre esse assunto, eu decidi não colocar porque ele está
dentro desse gosto pelo macabro, porque a palidez de uma mulher, né, a palidez de uma mulher ideal aos olhos de um homem romântico, né, de um homem ultra romântico, não é uma palidez normal, não é uma palidez de uma mulher branca, de uma mulher saudável. Ela é uma palidez de uma mulher que está morta, né? Se a gente for ver, muitas vezes, Álvares de Azevedo, ele descreve mulheres brancas, mulheres pálidas, como se elas estivessem dormindo. Isso é um eufemismo para a morte, né? Então, isso também pode ser inserido nesse gosto pelo macabro que eles possuíam. E por último a gente tem a ironia, né? A ironia, ela é um certo desprezo que os ultrarromânticos eles tinham com o que veio antes, né? Existe um texto, né, do Álvares de Azevedo que ele fala que não tem como um homem ser cidadão, não tem como um homem amar o próprio país se ele não entende os próprios sentimentos, né? Eu estou falando aqui o resumo, né, do texto que ele escreveu, mas ele escreve esse texto de uma maneira super irônica. Ele ironiza a primeira fase do modernismo o tempo inteiro. E isso acaba sendo muito muito marcante dentro das obras dos ultrarromânticos, porque eles ironizam tudo aquilo que está fora do ultrarromantismo, certo? Eles, eles são meio prepotentes nesse sentido. E isso é bem marcante, assim, quando a gente for analisar textos e tal, é muito marcante a gente conseguir ver essa ironia, né? E por último aqui eu trouxe alguns principais nomes, né? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. São os principais nomes que, se vocês acharem, né, no vestibular, já podem ir atrás da segunda fase do romantismo ali nas alternativas. E é isso. A aula da gente hoje foi bem curtinha, bem tranquila. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.